Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking Day. Hoje recebendo no nosso estúdio o ex-prefeito de Chapecó, Luciano Boligon, que vai fazer um balanço aí do cenário político, administrativo, econômico de Chapecó e região, além de outros assuntos. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Boligon, em primeiro lugar, muito obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Obrigado, Gabriel. Estou muito feliz de poder estar aqui de volta, cada vez mais repaginado, encontrando amigos aqui, um amigo, irmão aqui lá de Medellín, que está aqui trabalhando. Fiquei muito feliz de conhecê-lo, né? E já vou mandar um livro aqui para ti e para ele. Ele é de Medellín, mas está desde 2018 aqui, então conhece muito bem o português, já conhece Chapecó e vai entender o português do nosso livro lá, que nós fizemos uma relação muito importante entre Medellín e Chapecó naqueles momentos que passamos pós o acidente da Chapecoense. É uma cidade irmã e os irmãos de lá são sempre muito bem-vindos. Fiquei muito feliz de poder chegar aqui e encontrar. E eu estou aqui a convite do Gabriel justamente para falar de um assunto que para mim é muito importante e que me traz uma grande satisfação. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de vir aqui falar sobre aquele processo, não sei se todo mundo lembra, aquele processo das estátuas, né? Aquele processo que foi lá no centenário de Chapecó, que nós fizemos homenagem ao seu Plínio, ao seu Auri, o seu Ernesto Bertazzo, né? E teve toda uma polêmica, o Ministério Público levantou, nunca arguiu que houve desonestidade, só que ele dizia que não era oportuna, né, fazer uma homenagem a esses vultos da nossa Chapecó, né? Naquela oportunidade, o Ministério Público entrou com duas ações. Primeiro, uma ação que houve um bloqueio de bens, e houve toda uma notícia, foi capa do Diário do Iguaçu, inclusive, né? E eu sempre com a tranquilidade e a certeza de que isso ia ter um fim positivo, porque tinha certeza do que nós tínhamos feito. Aliás, sempre trabalhamos com o certo, né? Sempre trabalhamos com a verdade, e isso nos levava à certeza de que a hora que o juiz fosse avaliar tudo isso, né, iria dar ganho de causa para nós. E foi isso que aconteceu, né? Nós tivemos, então, uma decisão ainda em 2023, né, em março, se não me engano, 2023, que pôs fim, então, nesse assunto. Ou seja, aquele processo que houve bloqueio de bens, foi liberado todos os bens, aquele processo que houve a investigação para ver se tinha atos de desonestidades, de desvio de dinheiro público, houve provas, né, tramitou, veja bem, tramitou de 2017 até 2023, né, e aí nós tivemos a decisão final, né, tanto aqui em Chapecó, o juiz que avaliou todas as provas, né, que avaliou todo o processo, como também o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Gabriel. Ele olhou, né, viu, ou seja, aqui nós tivemos ganho de causa e lá no Tribunal de Justiça foi um ganho por unanimidade, ou seja, não tivemos um voto contra sequer. Então esse processo terminou ano passado, né, e é bom esclarecer, e aqui é a oportunidade para isso, né, quando o Ministério Público entra com duas ações, ele entra com uma ação civil pública, que é a pesada, que bloqueia bens, que tenta a inegibilidade das pessoas, né, e entra também com o processo crime, né? Então, esses dois processos foram vamos dizer assim, proporcionados, foram mexidos, né, pelo Ministério Público. Os dois, o Ministério Público é autor, ou seja, o Ministério Público entrou com as duas ações. A primeira, que é essa que eu falei, que é a pesada, a grande, que houve a produção de provas, já houve julgamento e terminou. A segunda, o Ministério Público, depois, então, dessas circunstâncias, né, e é bom que se diga que eu completei agora há poucos dias 54 anos, nunca tive um processo, nunca tive uma condenação, né? Nunca fui preso, nem condenado, né? Eu tinha, então, assim, todos os requisitos, né, do primário, que a gente chama, né? E aí o Ministério Público disse, bom, diante desse quadro, né, do qual eu falei agora, de toda essa produção de prova, de tudo isso que já aconteceu, o Ministério Público disse o seguinte: esse processo crime aqui, eu não te processo, né? Eu não vou dar andamento a ele, mas, contudo, tu teria que fazer uma doação a dois fundos, né? E propôs o fundo do Estado, né? Um fundo para que você pudesse fazer uma doação ao fundo do Estado. E aí, nós também dissemos, olha, então vamos fazer o seguinte, metade para o fundo do Estado e metade para o fundo do município, para que fique uma doação equilibrada. Então, assim fizemos, e em outubro do ano passado,
né, o Ministério Público ofereceu essa proposta para que não processasse mais, terminasse toda e qualquer discussão a respeito desse assunto, comigo e com o Riquelmo, né? E nós aceitamos, então, essa doação, estamos doando para o fundo do município, o fundo do estado, um valor, né? E aí sim terminou essa novela, e eu fico muito feliz de poder estar aqui, podendo falar sobre esse assunto, e o fim dessa novela, que foi um fim muito bom, fiquei muito feliz, por quê? Porque eu tinha certeza de que todos os nossos atos eram honestos, né? Eram sinceros, eram certos, né? E que a hora que o juiz olhasse isso, porque quem julga é o juiz, né? A hora que ele olhasse isso, que avaliasse essas provas, faria o que fez. Eu estou, vamos dizer assim, continuo, né? Sem nenhuma condenação, sem nenhum processo e, acima de tudo, de consciência tranquila de que fiz o certo e fiz uma grande homenagem nos 100 anos. É bom lembrar que era uma homenagem do centenário aos 100 anos de Chapecó, 3 vultos, né, de Chapecó que ajudaram e muito no desenvolvimento de Chapecó, né? O seu Ernesto Bertazzi, que foi o cara que fundou a cidade de Chapecó, né, foi o cidadão que veio para cá. O seu Auri Bodanese, que fundou as cooperativas, e esse jeito econômico de fortalecer a nossa economia aqui da nossa região, do nosso estado, porque as maiores cooperativas do estado estão aqui em Chapecó, uma das maiores do Brasil, né? E o seu Plínio Denez, que trouxe a indústria para Chapecó, né? Foi a primeira indústria, o SAIC, né? E também trouxe um grande incentivo à nossa, vamos dizer assim, o nosso time de futebol, o nosso orgulho de todos nós, que é a Chapecoense. Então, esses 3 vultos, sem dúvida nenhuma, ajudaram e muito, mas muito no desenvolvimento de Chapecó, né? A largura das ruas, por exemplo, essa grandiosidade que Chapecó tem desde pequena, né? Sempre foi uma vontade lá do seu Ernesto Bertazzi. Então a gente termina esse processo dizendo que fizemos uma bela homenagem, está lá o monumento do centenário homenageando 3 pessoas, e está aqui o prefeito absolutamente absolvido de qualquer acusação, feliz da vida, porque não existe nenhum processo a respeito desse assunto mais, e todos que tiveram um voto favorável. Incomodou muito a Buligão durante o processo? Tu sabes que, como eu sou advogado, Gabriel, esse processo efetivamente eu tinha convicção, porque tu tem convicção, né, de que você fez certo, né? Então, assim, algumas vezes, por exemplo, as pessoas perguntam, tu está ainda sendo processado. O decorrer de um processo, ele te incomoda, entendeu? Porque quando chega ao fim, que foi o caso, ele termina, né? Então, enfim, por que eu aceitei a proposta do Ministério Público para não mais ter esse processo? Ou seja, para colocar fim nessa discussão, né, tendo em vista que todas as circunstâncias são favoráveis, e só quem tem circunstâncias favoráveis tem esses benefícios, né, de poder dizer que tem a consciência tranquila. Então, assim, incomodou? Um pouco, mas eu tinha a convicção de que era tempo só, né? Momento que a justiça, né, ela, até que no Brasil, em Santa Catarina, ela é rápida, eu não vou dizer que não, né? Mas ela leva lá 4, 5 anos para terminar um processo. O processo começou lá em 2017, no Centenário de Chapecó, só terminou em 2023. Perfeito, esclarecido, então, Diário do Iguaçu dando a oportunidade, então. Isso, muito obrigado mesmo, viu, Gabriel, pela oportunidade, porque quando a gente já não está mais no poder, né, talvez a gente não chame tanta atenção, mas eu gostaria de prestar contas para Chapecó, e estou usando o Diário do Iguaçu, esse gigante aqui da nossa região, não é só de Chapecó, da região em toda do estado de Santa Catarina, para poder falar desse assunto e pôr fim nesse assunto. Esclarecido, então, Buligão, mudando um pouquinho de assunto, falando de gestão, né, tu foi prefeito de Chapecó no mandato a partir de 2016, né? Uma parte 2015, na verdade, e eu era vice-prefeito desde 2013, né? Então, eu fui secretário, fui vice-prefeito e secretário de desenvolvimento urbano. Tive a oportunidade, por exemplo, de coordenar o plano diretor, o plano de mobilidade urbana, o plano de resíduos sólidos, né? O plano de desenvolvimento rural. E esses projetos, eu fico muito feliz, Gabriel, porque o atual prefeito João Rodrigues, ele continua com esses projetos, né? Ele continua ampliando as ruas, pavimentando. Agora, quando eu cheguei aqui, o teu colega aqui de Diário do Iguaçu, eu me lembro bem, prefeito, aquele momento que o senhor teve que tirar o estacionamento da Rua São Pedro, que foi uma polêmica e tal. Ali começou a colocar em prática, né, o recapeamento das principais vias e também mexer no trânsito, que é complicado. Então, enfim, eu fico muito feliz porque a duplicação do Leopoldo Sander, o elevado da Sadia lá, né, o elevado da BRF, mais de 190 quilômetros de asfalto nas principais vias, a gente recapeou,
e asfaltou a Nereu Ramos. Não sei se tu lembra como a Nereu... Bom, tu é do Borma, tu é do lado do sul, né? Tu lembra que a Nereu estava muito ruim ali na saída para a Unoesc ali, principalmente na frente da Unoesc, ali não tinha drenagem. Foi uma obra grande de drenagem, né? E também tive a satisfação de dar andamento ao que eu defendia muito, né? Que era poder fazer asfalto para os bairros sem precisar cobrar do proprietário. Antes da nossa gestão, nós tínhamos uma só empresa que fazia asfalto, né? Hoje tem 5 ou 6 empresas que fazem asfalto e o melhor, né? Não se cobra mais do proprietário. Antigamente se cobrava, não sei se tu lembra, tinha uma lista que o proprietário tinha que assinar, tinha que dar lá 70%, 80%, e uma parte do asfalto ele pagava. Isso eu dizia que ia conseguir terminar, e consegui terminar. E hoje o prefeito João Rodrigues continua, todos os projetos ele continua. Eu lembro agora, ontem de noite, quando cheguei em casa, olhei as iluminações de LED, né? A gente começou, os primeiros 1000 postes, né, foram colocados na nossa gestão. O prefeito João continua tocando, fazendo, agora a Nereu Ramos ele também iluminou, ou seja, os grandes projetos, né? Fizemos o elevado da Sadia, o prefeito João está fazendo o elevado da Bandeira, quer dizer, a gente andou já lá 40%, 50% da obra do contorno viário lá, o extremo oeste. O prefeito João continuou, né? Nós começamos ali o acesso do aeroporto novo, a concessão do aeroporto, o prefeito João continuou. Então eu estou muito feliz, porque todos os planos com os quais eu coordenei, trabalhei, me dediquei, né? Tem um plano importante que muitas pessoas não enxergam, mas é muito importante, que é o plano da assistência social, que também nós regramos isso em lei, ou seja, os planos e todos os incentivos da assistência social, hoje eles são através de um projeto de lei muito importante. Esse plano, as pessoas que mais precisam sentem a sua validade, então também é um plano que a gente conseguiu construir. Foram muitas leis que a gente conseguiu construir nesse período, que organizou a cidade e que hoje o prefeito vem tocando e a cidade vai crescendo e vamos embora, né? Obras importantes como, por exemplo, a Praça da Família, na Barra do São Pedro, a gente tirou. Eu não sei se todo mundo lembra o que tinha lá onde tem a Praça da Família, né? Tinha a garagem da prefeitura, alagava, né? Fizemos uma importante obra de drenagem, nunca mais alagou. Fizemos uma praça bonita, homenageamos o Sandro Palaoro, né? O presidente da Chapecoense falecido num acidente. Chamamos de Praça da Família, Sandro Palaoro. E o prefeito atual vem tocando e fazendo isso também, né? Está fazendo em outros lugares. Né? E isso é muito importante, porque a cidade não pode parar, e eu fico muito feliz de, na minha oportunidade, ter contribuído, né, por essas grandes transformações que a cidade de Chapecó precisava. Boligão, falando ainda... E eu falei da regularização do Borma, né? Sim. Que ainda poderia ter falado, que foi uma dedicação, tanto a regularização do Borma quanto do Goiuém, 2 distritos importantes, que nós conseguimos fazer a regularização, fazer o plano diretor, ou seja, permitir com que tenham grandes investimentos lá no Goiuém, né, que é a nossa praia, vamos dizer assim, né, um ponto turístico de lazer, né, e também a entrega das escrituras do Borma, que essa novela, sim, ela passava de 100 anos, né. Então, o projeto também da Vila Betinho, né, o projeto de regularização fundiária lá da Vila Esperança e tantos outros que a gente começou, e o prefeito atual está dando também vazão a isso. Então são projetos importantes que acabam resultando no desenvolvimento de toda a nossa Chapecó. Falando ainda de projetos e ações, Boligão, outra iniciativa também do seu governo diz respeito à terceirização, né, do aeroporto Serafim Enos Bertazzo, que inclusive isso. Até hoje o prefeito João Rodrigues se manifesta publicamente contrário, entidades também empresariais. Em algum momento tu se arrepende de ter Não, de maneira... isso? As entidades empresariais é que me pediram, né? Nós tínhamos uma reunião por mês para a concessão do aeroporto. E o prefeito, o João Rodrigues, poderia ter anulado isso, né? Estava na mão dele, né? Assim como o projeto que nós obrigamos a Casan a trazer água lá do Chapecozinho. Ele poderia simplesmente não ter cumprido, né? Aliás, no dia da posse dele, ele falou que ia rever os projetos. E não reviu, por quê? Porque são bons para a cidade. A concessão do aeroporto tira da conta do município de Chapecó mais de 5 milhões por ano. E aí o prefeito pode colocar onde ele está colocando, né? Talvez a coisa mais importante do nosso mandato foi organizar as contas de Chapecó. Foi a primeira vez na história de Chapecó que um prefeito entrega para o outro
Caixa, e na época nós entregamos 68 milhões de reais no Caixa e nenhum real de dívida. Ou seja, isso proporcionou com que Chapecó alavancasse obras importantes, né, e não parasse, principalmente em períodos críticos como o da pandemia. Então o aeroporto o aeroporto, eu vou dizer assim, eu sou o único prefeito do Brasil a conseguir fazer uma concessão, né? Corroborado pelo Tribunal de Contas, pelas agências nacionais que cuidam dos aeroportos e pelas entidades empresariais. As entidades empresariais é que me pediram. Quem criou esse caminho da concessão do aeroporto era o Nelson Kimoto, o presidente da SIC da época. Então não me arrependo nem nada. Eu tenho a alegria de dizer que tirei dos cofres do município um peso, né, e mais, melhorou substancialmente, né? Melhorou os aviões, melhorou as instalações do aeroporto de Chapecó, né? Hoje você tem umas instalações muito melhores e mais, né? Isso não está na conta do município, não tem R$1 de recurso público. Assim como incentivei, por exemplo, o prolongamento da Avenida Getúlio Vargas a partir do shopping, né? Mais quase 1.000 metros, com recursos privados. A prefeitura incentivou aquilo ali com recursos privados. Aquele alongamento da Getúlio Vargas não tem 1 centavo de recurso público. Tu está entendendo? Então eu fico muito satisfeito de poder fazer com que a gente chame a sociedade, chame os empreendedores, né, e coloque na mão da iniciativa privada aquilo que o município não consegue fazer. O aeroporto de Chapecó cresceu muito. A cabeceira 29, que era há 30 anos tentada fazer a homologação, né, por conta da concessão foi conseguido fazer em 2 ou 3 anos. Então estou muito satisfeito e tenho muito orgulho de dizer que fui o único prefeito naquela gestão de poder ter feito uma concessão, PPP, né, uma participação público-privada, e hoje tem todos os recursos lá. Buligão, mudando um pouquinho de assunto, pois né? Não. Saindo das ações para a questão política partidária, depois que tu saiu da prefeitura também assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Do Estado, exatamente. No governo Moisés, depois concorreu a deputado estadual. E para as eleições municipais este ano, como que tu irá participar? Será mais isso aí a Deus pertence, né? Todo mundo que entra na vida pública, né, não pode botar limites e nem controla tudo, né? Eu posso te dizer que muitas coisas ainda vão acontecer, né? Mas que o futuro a Deus pertence. Tu continua no Republicanos, no partido? Eu saio do Republicanos agora, porque os partidos eles têm as novas listas, né? Em outubro e abril. Então em abril agora eu saio do Republicanos, sim. E tem conversa com outros partidos? Conversa tem, mas não é nada assim que possa ser anunciado. Mas existe conversa, sim, e as conversas não param. Inclusive hoje de manhã, antes de vir para cá, eu tive conversa, mas a Deus pertence o futuro, eu entrego na mão deles, né? E fiz tudo o que pude na hora certa, tenho a consciência tranquila, sou muito grato a Deus por ter sido prefeito de Chapecó, por ter entregado o meu melhor durante períodos difíceis, como o do acidente, problemas difíceis como nós passamos com as crises de 2015 e 2016. Só você buscar os gráficos lá dos empregos, né? Nós vimos uma crise forte, depois tivemos uma crise da greve dos caminhoneiros, né? E depois tivemos aquela crise de 2020 ali, o que me tornou muito forte, né? Me tornou muito solidário e, acima de tudo, muito convicto que uma cidade tu faz ouvindo as pessoas, né? Eu tinha ouvindo o nosso bairro aqui, palmilhei toda a nossa cidade, o nosso interior, ouvindo as pessoas. E talvez o sucesso do nosso governo não seja seja de todos que me ajudaram a contribuir, né? Então eu fico muito feliz de poder ter entregado, né, ser grato por ter entregado o meu melhor naquele período, e o futuro a Deus pertence e está em muitas boas mãos, estando nas mãos de Deus. Para finalizarmos essa entrevista, Buligão, se tu fosse prefeito hoje, tem alguma área que te preocupa no município de Chapecó que tu daria prioridade se tu estivesse à frente da gestão de Chapecó hoje? Eu acho que a cidade de Chapecó ela tem um planejamento, como eu falei, ela tem todo um regramento, né? E o que nós precisamos acima de tudo, cuidar da água e da saúde.
né? Nós precisamos ter um envolvimento maior em solucionar definitivamente esse problema da água, né? E também é notório, né, que nós precisamos ter uma participação mais efetiva nesses assuntos que diz respeito à saúde. Por exemplo, o hospital regional não vem bem, né? E quem paga essa conta, né, efetivamente é as pessoas que mais precisam. Então, ouvir as pessoas, unir a cidade e me dedicar à água e à saúde seria o que eu faria se fosse hoje, né, hipoteticamente, respondendo aqui a tua pergunta. Perfeito, então. Buligol, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista, em nome do Diário do Iguaçu, mais uma vez, agradecer e ficamos esperando as próximas novidades aí com relação ao teu futuro na política. Sim, muito obrigado. Mais uma vez, Gabriel, muito obrigado a todo o time aqui do Diário do Iguaçu, ao nosso irmão de Medellín, que eu conheci agora há pouco aqui, e a todos, começando lá no Leno, até todos vocês que fazem todos os dias o Diário do Iguaçu. Muito obrigado, é um prazer e estou muito feliz de poder estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço também para o nosso cinegrafista, o Andres Rodrigues, que está por trás das câmeras aqui, nosso amigo de Medellín. Também contribui muito para o Diário do Iguaçu. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!